Fala galera retada, meu nome é Jefferson Ribeiro e hoje é quarta-feira e finalmente estamos de volta com o Quarta no Salão, onde a gente vai falar a respeito, né, de muito faroeste, muito bang bang, curiosidades e tudo mais. E no último vídeo, né, que foi o primeiro vídeo dessa série, né, desse novo quadro, falaram bastante. E aí, vai ter uma cervejinha, vai ter uma breja e desejo realizado para vocês e para mim, né? Essa ainda tá gelada, hein, galera? Bom, mas sem mais delongas, hoje o Salão começa falando sobre uma história que para mim já nasceu como sendo um grande clássico. Eu tô falando do Tex, né, Tex mensal, número 655/20, A Cavalgada do Destino. Olha que capa bacana, né? Aqui essa história, ela já faz parte desse formato italiano do Tex e ela tem diversas coisas assim, elementos que vão fazer a diferença na sua coleção e na sua experiência de leitura. Primeiramente, essa é uma história mais longa, ela tem 132 páginas em cores, desenhos do Cláudio Villa, um dos maiores desenhistas de Tex de todos os tempos e o principal capista do personagem. Além disso, essa história ela tem textos do Mauro Bozelli. E diga-se de passagem, gente, assim, Bozelli ele deu uma aula de escrita nesse material, assim como o Cláudio Villa dá uma aula de desenhos nesse material também. Então, como eu ia dizendo a vocês, esse é um material em cores, totalmente em cores, né? Olha só, claro que eu vou botar imagens em melhor qualidade aí para vocês verem. E é uma história que vai rememorar uma outra muito bacana, né? Tex é convocado por um amigo dele, político, né, aí no alto escalão de Washington, para fazer uma investigação, que é justamente verificar um grupo de magnatas, né, e de outras pessoas aí, né, erradas, de bandidos, que estão utilizando de uma tática muito covarde: levar cobertores ou doações infectadas com varíola para tribos indígenas. Desse modo, eles pretendiam infectar os nativos, né, matando grande parte deles e depois, né, tomar conta de suas terras. Lembrando, gente, que o que mais matou indígena no continente americano não foi a superioridade bélica dos seus oponentes, né, dos colonos, dos europeus, né, a princípio, e sim as doenças. O sistema imunológico, né, dos nativos não estava preparado para uma enorme quantidade de doenças que os colonos trouxeram, né, junto aqui tanto para a região que hoje equivale aos Estados Unidos, como aqui na América do Sul, né, aqui no Brasil e em vários outros lugares. E aqui a gente vê esse tipo de tática, né, muito cruel, né, um verdadeiro genocídio. Além disso, o Tex ele tem um outro agravante aqui nessa história, porque ele descobre que um dos membros desse grupo aí que está causando essas mortes foi um sobrevivente da sua vingança contra aqueles que tentaram, aliás, né, que mataram a sua amada Lilith. Calma aí, como assim mataram a Lilith? Se você está chegando agora no universo de Tex, eu vou fazer um breve resumão aqui da história. O que acontece? O Tex ele se casou com ele foi casado, né, com uma indígena navarro chamada Lilith. A Lilith, ela é a mãe do filho dele, né, o Kit Wheeler, que agora já está grande, e ele, no momento que quando o Kit ainda era criança, ele vai levar o menino para uma cerimônia em outro lugar bem distante, e nesse momento a tribo navarro lá do Tex, da Lilith, né, do pai dela, que era o Flecha Vermelha, eles recebem essa tal doação. A doação ela foi levada por pessoas que já tiveram varíola. Então esse cara aí que eu tô falando, né, que sobreviveu, é justamente o que levou essa doação infectada, e ele já teve varíola, ele tem várias cicatrizes e marcas pelo corpo. E quando ele leva essa doação para lá, né, o pessoal obviamente pega a doença e morre em grande quantidade. Dentre eles, a mulher do Tex. O Tex, infelizmente, não consegue se despedir da Lilith, o que é uma de suas maiores mágoas, e isso a gente vai perceber nessa história. A história começa justamente com o Tex tendo um sonho, onde ele vai relembrar todos os acontecimentos, né,
que levaram à morte da Lilith, mas também o seu encontro com a Lilith, o nascimento do Kit Wheeler, toda a sua trajetória junto à Lilith. E até o momento em que ela morre, né? Mas só que nesse sonho ele teve a chance de fazer algo que ele não conseguiu na época, que é se despedir da sua esposa, ter um último momento com ela antes dela morrer. E aí a gente percebe como o Tex ele é marcado por esse evento, né? E como ele de certo modo se culpa pelo fato de não ter conseguido proteger a sua amada e também de ter, ao menos, né, ter conseguido se despedir dela. Ele não a viu, cara. Foi um negócio triste, né? E onde você pode encontrar essa história? O primeiro volume das Grandes Aventuras de Tex traz essa história completinha, né, em cores. Já foi resenhada aqui no canal e muito em breve a gente pode ser que veja essa história nos ônibus. Além disso, ela foi republicada tanto no Tex Coleção como no Tex Edição Histórica, tá bom? Mas, voltando aqui, se você não teve acesso a essas histórias, não tem problema. A forma como o Bozelli e o Villa descrevem os acontecimentos, cara, foi genial, foi genial. Simplesmente uma utilização de enquadramentos, de perspectivas que foge ao padrão da Sérgio Bonelli Editore. Vocês estão vendo aí uma imagem belíssima, né, com toda essa trajetória sendo resumida em poucos quadros. E, cara, é incrível, é incrível. É assim, a forma como essa história foi construída, o roteiro dela, tudo é perfeito. E depois disso, né, o Tex ele vai cair de cabeça, né, nessa perseguição a esses bandidos. Ele vai ter a ajuda de um agente da Pinkerton, que é também um indígena, e dos seus outros 3 pardes, né, o Kit Wheeler, o Jack Tigre e o Kit Carson. E aí eles vão fazer uma perseguição. É uma história que tem momentos de investigação, de espionagem, mas também tem bastante ação e momentos emocionantes. Eu não vou falar nada sobre o final dessa história, porque é de arrepiar. Galera, se você quer conhecer o Tex, não tem noção da magnitude que tem essas histórias, né? Acha que é basicamente um bang superficial. Cara, você tem que ler isso aqui. Você tem que ler essa história que é magnífica, literalmente magnífica. A Cavalgada do Destino é sem dúvida uma das melhores histórias do Ranger feitas ultimamente, assim, né, nos últimos 10 anos, com certeza. E essa história, ela também é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Cara, Cláudio Villa está incrível. E as cores aqui estão sensacionais. Eu não tenho creditado aqui o colorista, mas eu vou procurar e vou colocar aí, né, aqui na legenda para vocês darem uma olhada, tá certo? Mas, assim, o cara que fez as cores aqui, ele também, assim, destruiu, sabe? Quando a gente vê uma história da Bonelli pensada para ser colorizada, a coisa aqui muda, sabe? Fica muito melhor, fica muito mais agradável. É a minha impressão, né? A minha impressão nesse quadrinho, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não leu, né, A Cavalgada do Destino, tá aí na sua pilha de leitura. Pega essa história, né? Vai, aproveita, relaxa. Abre uma cerveja, né? Um café, sei lá o que você vai imaginar aí para acompanhar essa leitura maravilhosa, beleza? O Salão vai ficando por aqui. E eu vou continuar aqui tomando a minha cervejinha gelada. Bom, no mais, bora ler quadrinhos.